Boa tarde, meus amores. Vamos começar mais uma aula de arte? Então, vamos lá. Hoje a Tia vai falar um pouquinho para vocês sobre renascimento, certo? E também pode ser chamado de renascença. E o que é isso, professora? Renascimento, renascença. O renascimento, ele foi um movimento, certo? Que ocorreu na transição da Idade Média para a Idade Moderna. E isso revolucionou a forma de agir e pensar do homem. E até hoje predomina, certo? Então esse movimento ele surgiu na Europa, entre os séculos XV e XVI. E ele valorizava ideias novas em relação ao mundo, negando totalmente o passado, né? O passado medieval. Esse movimento ele buscou resgatar valores grego-romanos da antiguidade clássica, ok? Onde o homem era o centro de tudo. Vou explicar mais à frente. Esse termo renascimento ou renascença, né, como também é conhecido, ele significa nascer de novo, ressurgir. Durante o movimento, houve importantes transformações. Muitas modificações ocorreram na área da economia, da política, da filosofia, da ciência, inclusive da religião. E como não poderia ficar também de fora, na área também da arte. Houve, que é o nosso forte, né? A arte. Houve uma grande significação em relação à forma do homem pensar, em expor suas ideias, né? Então veja que um pensamento pode mudar a história. Veja como é importante, né? A forma de pensar, ela é quem conduz os nossos atos. Por isso que é importante nós sempre refletirmos sobre o que estamos fazendo, qual é a forma correta, né, de viver, porque muda a nossa vida, ou para o melhor ou para pior, certo? E na arte, o homem mudou a forma de representar a figura humana, ou seja, antigamente ele pintava que o mundo era o centro de tudo. Deus estava no centro e nós, né, tínhamos que seguir aquele padrão. Com o Renascimento veio totalmente ao contrário. Ele inovou a forma de pensar e agir, onde o homem era o centro de tudo, porque ele era responsável pelas suas ações. O primeiro artista que introduziu em suas pinturas esse movimento, características desse movimento em sua pintura foi Giotto, né? Ele identificava assim nos seus trabalhos características bem peculiares ao que o movimento explorava. Ele mostrava que pessoas santas, que eram tidas na época como pessoas santas, eram pessoas normais. Ele despia aquela santidade das pessoas e pintavam os clérigos, as pessoas que eram tidas como santas da época, com uma aparência normal, peculiar, né? A nossa, pessoas normais do dia a dia. E ele gostava de deixar essa característica, dar um ar humanizado e não de santidade, certo? Então, foi uma das grandes revoluções na época, porque foi totalmente contrário ao que era tradicional, né, na época. E o Renascimento, para fechar aqui, porque vocês vão ver mais profundo esse conteúdo em história, o Renascimento trouxe 3 características muito importantes, que passou por elas, né? Primeiro foi o humanismo, onde o homem, eles acreditavam que Deus deu o livre-arbítrio ao homem para ele escolher o seu caminho. O homem era livre para fazer o seu caminho, não tinha que impor regras. Segundo, veio também, né, o antropocentrismo, onde o ser humano estava no centro de suas ações e não mais o teocentrismo, que acreditava na Idade Média, que dizia estar no centro de suas ações era Deus. Mas teve uma troca de ideias aí, a gente pode ver, né? Antes se acreditava que o centro de tudo era Deus, depois mudou a forma de pensar por eles mudarem assim o conceito
em dizer que Deus nos deu o livre-arbítrio, então o homem era livre. Deus não tinha que ter seu foco, o homem era que era o foco. Então, nas pinturas a gente vai ver antigas, a gente vê que o homem está lá no meio e o mundo ao seu redor para ser explorado. Já antigamente era o contrário, era o mundo explorando o homem, né, na forma de Deus, porque ele ditava as regras da forma de viver. E eu quero deixar aqui frisado para vocês, como eu já falei, mas vou repetir. A nossa forma de pensar nos faz, né, em nossos atos. Então é muito importante a gente ter essa reflexão sobre o que acreditamos, se estamos corretos, né, em nossos atos. Há uma mudança constante, porque realmente nós temos o livre-arbítrio, né? Mas é importante observar na nossa história, já temos vários exemplos de linhas de segmentos de vida que não foram bem-sucedidas, as pessoas que viviam elas, e outras que foram. Então, é sempre bom a gente refletir, né? O que somos, o que estamos fazendo aqui nesse mundo, qual é o nosso papel. Então, gente, dando continuidade, ainda a questão de Da Vinci, né? Da forma perfeita aí, como era o Renascimento, havia uma liberdade maior, né? Da Vinci, ele também, como vocês estudaram na última aula, ele ajudou muito nesse movimento, né? Na questão do antropocentrismo, que ele trouxe a linhagem da regra do homem vitruviano, onde era um padrão a ser vivido. E a gente vai entrar dentro desse padrão com simetria, né? E você vai dizer, professor, o que é simetria? Simetria é uma estrutura que permite a divisão em partes de formato ou tamanhos iguais. Ou seja, tem uma relação de semelhança, de igualdade entre as partes que foram divididas, tanto na altura como na largura, certo? E como é que é medido? Ela é medida pelo eixo, né? O eixo é aquelas linhas que você viram lá no homem vitruviano, aonde, se nós formos medir o nosso eixo do rosto, todo ser humano, nós temos o eixo aqui no meio, né? E essas partes, elas são divididas em partes iguais quando dividimos pelo eixo, ok? Temos também a simetria radical, quando o objeto apresenta vários eixos de simetrias iguais. Vou mostrar para vocês também. Temos a simetria perfeita, que é quando a figura possui os dois lados exatamente iguais, quando eu falei aqui do rosto, né? Quando nós dividimos com o eixo, a simetria é igual, tanto em altura como em largura, certo? Então a simetria, a gente pode dizer que é a simetria perfeita. Já a assimetria é quando não tem simetria, ou seja, se nós dividirmos com o eixo e uma parte for diferente da outra, seja na altura ou na largura, nós chamamos de assimétrica, porque não há simetria, ou seja, não há um padrão, ok? Espero que tenha ajudado vocês e que vocês tenham gostado. Um beijo, bons estudos e até a próxima segunda que vem. Qualquer coisa é só me procurar no grupo ou no PV. Beijo, vou passar as atividades. Tchau!